Preste atenção em algo que eu queria, antes de iniciar a mensagem aqui, dizer para você. Nós precisamos buscar formas de vencer esses obstáculos. A gente focalizou nas últimas 4 semanas em pequenos personagens bíblicos, né? Small characters, pessoas que realmente eles não entram nos top 10, nos top 50, não entram nos grandes livros, não entram nas histórias. Eles são personagens que não são tão conhecidos e às vezes algum desses personagens que eu citei você nunca tinha ouvido falar deles antes, né? Mas aqui você ouviu e viu que apesar de serem pouco conhecidos, eles não são irrelevantes. Eles têm algo fantástico a nos acrescentar. Eles têm algo de Deus para ministrar para a gente. E nós estudamos sobre esses personagens e, sinceramente, eu fiquei tão entusiasmado por esses personagens que eu acho que eu vou fazer uma série dessa todo ano, viu? De conselhos desses personagens menores da Bíblia. Gente que a gente não escuta tanto, estudar 4 dele todos os anos. Mas nós estudamos 4 até hoje e vamos terminar hoje a série com o 5º. A partir da semana que vem, nós vamos começar uma série baseado no novo livro que está saindo o meu novo livro que está na forma de edição nesse momento. Nós vamos repassar o livro, ministrar para vocês e preparar o coraçãozinho para daqui 1 mês, 2, no máximo ele está nas nossas mãos, que é o título inicial, o título sugestivo é Coragem para Terminar, é não ficar na metade do caminho, é avançar até o final e nós precisamos de unção, de graça, de favor de Deus para isso. Hoje nós vamos estudar o 5º personagem, talvez você nunca ouviu falar desse personagem, né? Ele se chama Abisai. Hoje, o conselho para a jornada, hoje, o nosso personagem é Abisai. Nós vamos ver o que Abisai tem para ensinar para a gente. Quem era Abisai? Bom, primeiro vamos direto à Bíblia e vamos ver o versículo bíblico que Abisai aparece antes da gente ver os seus conselhos. Está em 1 Samuel, no capítulo 26, a partir do versículo 6 em diante. Então, Davi perguntou ao Eteu, a Imeleque e a Abisai, cuja mãe era Zeruia. Zeruia era irmã de Davi, ok? Então Abisai era sobrinho de Davi, ok? Cujo a mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe. Quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abisai. Assim, naquela noite, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abisai disse a Davi: essa noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro d'água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro d'água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abisai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido, e ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Meu Deus, em nome de Jesus, ao gente meditar nestes textos e na personalidade, na pessoa que Abisai foi, fale conosco, Senhor. Nos dê conselhos práticos, nos ajude para que a gente possa sair hoje desse culto com desafios, Senhor, com metas, para que a gente possa ser melhor amanhã do que éramos hoje, que a gente possa avançar e crescer. Fala conosco e nos muda, nos molda, somos teus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos começar vendo quem era Abisai. Quem era Abisai na Bíblia? A gente já viu que ele era filho de Zeruia, ele era sobrinho do rei Davi, né? O rei Davi tinha outros sobrinhos e outras sobrinhas, que a Bíblia fala claramente. Mas nenhum deles alcançou o destaque de Abisai. Nenhum deles chegou onde Abisai chegou. Nenhum deles fez o que Abisai fez. Abisai era, sim, um homem de guerra.
Deixa eu começar aqui dizendo isso. Quando você vai estudar a vida de Abisai, você vê que ele matou muito, ele trucidou muito, ele mata 1.600, ele mata 300, ele apronta, ele se vinga do rei. Pessoas que provocam e que atacam o rei, ele vai lá e mata. Ou seja, ele é um homem de guerra. E talvez você diga, puxa, pastor, mas nós vamos usar um personagem desse como referência porque ele era violento. Querido, não entenda as coisas. No Velho Testamento, o próprio Davi matou tanto que Deus falou para Davi, você não pode construir o templo porque você tem muito sangue em suas mãos. O Velho Testamento nos traz o contexto de a guerra contra a carne e contra o sangue. Em Efésios a gente chega e lê Paulo nos ensinando a nossa guerra hoje não é mais contra a carne, contra o sangue, mas é contra principados, potestades, né, contra as trevas, os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. Ou seja, nós não vivemos mais hoje numa guerra de mata-mata, mas a nossa guerra é espiritual. E os conceitos, os princípios que regiam a guerra lá de trás, continuam valendo para a guerra de hoje. Mudou-se o campo de batalha, não mudou os princípios. Mudou-se a forma de guerrear, porque antes era contra a carne, era contra sangue, antes era contra arco. Antes era com arco, com flecha, com lança, hoje é pelo poder do Senhor, é pela a mão do Senhor. Antigamente a gente ganhava, sabe, e conquistava no Velho Testamento afiando a espada e cortando a cabeça de inimigos. Hoje nós ganhamos aprendendo a palavra, com o joelho no chão, orando e no mundo espiritual guerreando em favor da nossa vida, em favor dos perdidos, em favor daquelas pessoas que nós amamos e que nós estamos intercedendo por elas. Ou seja, mudou-se o campo de batalha, mas não muda o conceito de guerra. Nós somos um povo de guerra. O Senhor é conhecido como o Senhor dos exércitos. Nós somos um povo de batalha. E Abisai é um homem de guerra. Então, no contexto de guerra, esse cara é fantástico para nos abençoar e nos ensinar algumas coisas. Ele era um capitão militar, um homem que conhecia, algumas proezas que ele fez, ele vingou a morte do seu irmão, está lá em 2 Samuel 2, ele matou 18.000 edomitas no Vale do Sal, quando eles se levantaram contra o rei Davi. Ele foi feito, ele matou 300 e logo em seguida ele foi colocado como capitão de 1/3 de todo o exército do rei Davi. Muitas coisas aqui a gente pode falar que ele era um tremendo amigo. Quando o rei Davi... aliás, isso é uma mensagem fantástica, porque quando Davi... Eu estudando esses caracteres, esses personagens, né, não tão importantes da Bíblia, não tão conhecidos da Bíblia, eu fui ver que quando Davi, pelo seu filho Absalão, teve que fugir, porque Absalão tomou o trono temporariamente, queria matar Davi e a corte para reinar em seu lugar, e Davi teve que sair do palácio, várias pessoas ficaram ao redor de Davi. Abisai era um deles. Abisai era um deles, e Abisai então ficou do lado de Davi e disse: eu estou contigo quando você é rei, está por cima, e eu estou contigo quando você está lá embaixo. Para quem conhece, uma grande apresentadora americana, Oprah, falou recentemente assim, né, alguns anos atrás, que amigo para andar na limusine a gente tem. Né? Eu não consigo me identificar muito com ela, porque eu não sei muito bem o que é isso, mas ela disse, amigo para andar na limusine com a gente tem de sobra. Eu quero saber cadê os amigos para pegar o busão o dia que a limusine quebrar do nosso lado. Que vão sentar no busão do nosso lado e vão dizer assim, vamos embora, né? Ou seja, amigos na hora do bombom e do guaraná, meu pastor Carlos Alberto gostava de falar isso, na hora do brigadeiro e do guaraná, nós temos muitos amigos. Mas amigos é aquele que come sal com a gente no dia que as coisas vão difíceis. E Abisai tinha esse coração. Ele dizia assim, olha, eu tô com Davi quando ele está lá em cima, quando ele é o cara, eu tô com ele depois que ele está lá embaixo, quando ele está fugindo do palácio, eu estou junto com ele e vou ficar com ele quando ele voltar, onde ele esteja, eu estou com ele. Amigo é assim. Amigo está do seu lado sempre. Aliás, a melhor coisa para filtrar e saber quem são os nossos amigos são os nossos momentos de dores e de lutas. É no momento de dor e de luta que nós passamos, que nós conhecemos os nossos amigos, que nós sabemos quem são os nossos amigos. Nos momentos de dores e de lutas é que nós descobrimos quem está do nosso lado. E é bom isso, sabe? Pensando nisso, não fique só querendo pessoas do seu lado,
no momento que você está passando por dor. Corra atrás de pessoas que estão passando por dor. Fique do lado delas, sabe? Supra, seja o ombro amigo, seja a pessoa que está do lado para dizer assim, caminhe comigo, apoie aqui, você não tem força, eu vou te ajudar agora. Então, Abzai era tudo isso e um pouquinho mais, né? Deixa eu buscar aqui algumas coisinhas mais legais dele aqui. A Bíblia nos diz que quando ele foi feito capitão de 1/3 de Davi, olha só, 1/3 do exército de Davi, e a Bíblia não nos dá muitos detalhes, e os estudiosos também, eles dizem que não sabem explicar muito isso, porque Davi, todo o seu exército foi dividido em 3, ok? Então, tinha 3 dos grandes líderes de Davi, entre os guerreiros de Davi, né, os valentes de Davi, 3 se destacaram. Abzai não está citado entre os 3. Porém, em um determinado momento, vem Abzai citado por fora e diz que ele se sobressaía a todos os valentes de Davi e ele era líder de 1/3 de todo o exército de Davi. Ele não estava entre os 3 que dividiam, mas parece que ele estava um nível acima e os estudiosos diferem um pouco de como interpretar isso, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o cara chegou lá em cima, e aí você pode pensar assim, puxa vida, talvez, legal, né? Mas o tio dele era o rei, né, cara? O tio dele, então tá, fala sério, quando o seu tio é o rei, você chega lá em cima fácil, você chega até acima dos valentes, mas basta você dar uma analisada muito rápida sobre a história de Davi, e a história de Abzai para você se dar conta que ele não chegou aonde ele chegou porque ele era sobrinho. Ele chegou onde chegou porque ele era valente. Ele chegou onde chegou porque ele corria atrás. Ele chegou onde chegou porque ele tinha coração do lado do rei. Isso é muito importante. Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, que legal, né, Marcelo? Cara, a sua família toda está na igreja com você, né? Ah, que legal, puxa vida. Quem são o seu cunhado ou o seu vice-presidente, né? Puxa vida, né? Os seus irmãos são líderes da igreja junto com você. Puxa, que legal, suas irmãs, seus sobrinhos também, tudo na igreja. Aí vem alguém maldoso por de fora e diz assim, o nepotismo na igreja. Só que essa pessoa não tem noção que quando a igreja começou com 5 pessoas e foi crescendo, foram essas pessoas que batalharam duro lá atrás e até hoje seguem batalhando para levantar esse ministério. São os meus guerreiros. Eu aqui posso dizer como Davi, eu tenho na minha família vários Abzais, Absais que pegaram a espada, que pegaram a lança e trabalharam comigo e fizeram coisas grandes, são os meus valentes, né? E junto da minha família, outros que não têm o sangue, mas são irmãos tanto quanto de sangue, levantaram esse ministério. Aí, voltando para Davi aqui, é justamente o que aconteceu com Davi e o sobrinho dele. Eu queria que você hoje pensasse em alguns conselhos que nós podemos aprender de Abzai. Ok? O primeiro conselho que Abzai pode nos dar é esse aqui, ó. Seja corajoso. Seja corajoso. A gente, se voltar aqui, algumas semanas atrás, nós ministramos sobre Isaías e vimos quando Deus pergunta assim, puxa vida, quem enviarei? Só Deus, Isaías, lembra que eu fiz esse comentário, né? E Deus vira e pergunta assim, a quem enviarei? Isaías olha para a direita, olha para a esquerda, não vê ninguém, é só ele mesmo e diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse caso aqui, Davi chega diante, né, se a gente voltar lá no versículo 6, Davi perguntou ao Eteu, a Aimeleque e a Abzai, né, que era o seu sobrinho, quem de vocês vai comigo? Tinha até um grupo maior, ele perguntou, quem de vocês vai comigo? Né? Aí Meleque ficou calado assim, eu vou, sabe? Quem de vocês vai comigo? Aí mostrou a carinha de Aimeleque assim e ficou aquele grilinho no fundo. Cri, 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 cri. Ele não fez nada de mal. Ele não disse assim, eu não vou. Ele não disse assim, não conte comigo, porque eu não sou doido, eu não vou. Ele não disse assim, eu não vou porque eu estou com medo. Ele não foi covarde, ele não fez nada errado. Ele só não fez o que era certo. Muitas vezes nós não fazemos nada errado,
mas só não damos o passo de coragem que Deus está esperando de nós, que a nossa família está esperando de nós, que os perdidos estão esperando de nós, sabe, que o reino de Deus precisa que a gente dá. Então, Aimeleque ficou caladinho, né? E Absaí saiu na frente e disse, eu vou. Você acha, eles souberam que o rei Saul, o texto que precede aqui diz que descobriram onde o rei Saul estava com toda a guarda real, aonde eles estavam acampados. Davi, num impulso, num ímpeto de coragem, diz, eu vou lá fazer uma incursão, eu vou ver o que está acontecendo, quem vai comigo? Você acha que Absaí não ficou com medo? Você acha que lá no fundinho ele não disse assim, ai, 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 que não deu aquele gelo no coração? Tem gente que pensa que coragem é falta de medo, muito pelo contrário. Sabe? A coragem, ela exige a existência do medo, porque a coragem é justamente essa, vencer os seus medos. Tem pessoas que têm medos e pensam, eu não sou corajoso. Não, não, não. O que te faz ser ou não corajoso não é a ausência de temores, é a ausência de esforço para vencer esses temores. Um covarde é alguém que não se esforça para vencer os seus medos, para vencer os seus temores. Tenho certeza que Absaí, como eu, como você, pensaria, caramba, nós vamos lá do lado do rei, do lado da guarda real, vamos cortar a cabeça da gente, mas vamos, o rei está indo, o meu rei está indo, eu vou, não vou deixar ele sozinho, eu vou junto. Ele disse, eu vou. E aqui aparece isso, é tão profundo esse texto aqui, tem tantas coisas para tirar daqui, porque ele se põe do lado do rei, no momento que o rei expõe a sua vida, que o rei vai ver como estava Saul, e nesse momento, ele não apenas expõe a sua vida, mas como ele diz para o rei, eu estou do seu lado, ele aprende as lições mais profundas da vida dele. Então nós precisamos ser corajosos, sabe? A vida exige de nós coragem. Deixa eu te dizer uma coisa, coragem não é tolice, coragem não é não ser precavido, coragem não é não ser equilibrado, coragem não é não ser ponderado, coragem não é não ser cuidadoso, coragem é decidir não aceitar mais que o medo te freie de alcançar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Tem gente me ouvindo aqui com a vida travada pelo medo. Não é porque Deus não tem algo para você, mas você tem medo. Eu conheci pessoas que têm medo de ser rejeitado, que têm medo de fracassar, por isso não querem começar mais nada. Já começaram 2 ou 3 vezes e fracassaram e têm medo de começar de novo e fracassar. Eu conheço pessoas que têm medo de serem rejeitados e por isso eles já chegam e já rejeitam. Eles não se envolvem muito, eles não aceitam o amor. Por quê? Porque eles têm medo de um dia ser rejeitado. Conheço pessoas que têm medo de apanhar, então já chegam batendo. E tenho conhecido pessoas que têm medo de algo que constroem cair, por isso não constroem nada na vida. Que tal você hoje vencer os seus medos? Entenda que há momentos na vida que você vai tremer nas bases. Você vai tremer nas bases quando você escolhe um homem, uma mulher para se casar. Você vai tremer nas bases quando você escolhe se engravidar e ter filhos. Você vai tremer nas bases quando você comprar a sua casa. Você vai tremer nas bases quando você montar a sua empresa. Você vai tremer nas bases quando você se alistar numa escola para fazer, né, um momento novo, um curso novo na sua vida. Mas se você ousar encarar os seus medos e vencer esses tremores, você vai desfrutar da recompensa dos valentes, que é a conquista daquilo que antes era impossível, não porque eles não eram capazes, não porque Deus não estava com eles, mas simplesmente porque o medo os dominava. Absaí disse, eu vou, conte comigo, vamos embora, rei. O primeiro, seja corajoso. A segunda coisa que é o conselho dele, que eu queria destacar nessa noite, é que ele escolhe quem é o seu rei e ele é dedicado à vontade do rei. Seja dedicado à vontade do rei. Absaí vai seguindo Davi, mas se você lembra, há um determinado momento que ele vê Saul dormindo e de uma maneira muito parece que Deus preparou tudo aquilo, e é justamente isso que Absaí vê. Ele diz, ei, Deus te deu o rei. Olha, a cabeça do rei no chão, do lado da cabeça do rei, a lança do rei espetada no chão, do lado da cabeça do rei. Ele disse, daqui até ali é um pulo meu, é um salto.
eu chego ali, levanto a lança, desço sobre a cabeça do rei. Não vou precisar de dar 2 golpes. Né? Ele diz isso no versículo 7, 8, né? Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe, não precisarei dar 2 golpes. Ele teve um plano, ele teve um projeto. Agora escute aqui, Abisai disse, eu vou contigo e eu vou te seguir e eu vou entrar lá no campo. Agora lembre que ele era um homem de guerra. Lembre que ele era uma pessoa de batalha. Quando ele viu aquilo, ele viu a cena todinha. Sabe o que ele poderia ter feito? O que muitos de nós fazemos às vezes. Nós olhamos o cenário, colocamos a matemática da nossa cabeça, 2 mais 2 mais 2 é 4, Deus está nisso. Isso é bom para nós. Isso sendo bom para nós, o que a gente faz? A gente age. A gente age. E depois que a gente age, a gente diz, está aqui Deus. Te dá um exemplo. A gente vê um comércio acontecendo, uma oportunidade de business, de negócios. E aí a gente faz, aqui tem condição, aqui não tem condição, isso pode, isso soma, isso vai dar certo. Então o que eu faço? Eu somo. 2 mais 2 vai me dar dinheiro e depois ainda vou dar o dízimo do dinheiro ainda. O que pode estar errado nisso? Depois eu chego com o dinheiro e falo, Deus, está aqui o dízimo. Mas não apresenta ao Senhor, não se submete à vontade do Senhor. Quem é o seu rei? Você já descobriu quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Se o seu rei é o dinheiro, você vai se submeter à vontade do seu rei. Eu, particularmente, tenho conhecido na minha vida cristãos, altos denominados cristãos, que o rei da vida deles não é Jesus, é o dinheiro. Eles se movem pelo dinheiro, eles tomam decisões pelo dinheiro, tudo que fazem é baseado unicamente pelo dinheiro. Eu conheço pessoas que o rei da vida deles, apesar de se dizerem cristãos, é o ódio, é o rancor. Todos os dias eles acordam e dormem tomando decisões contra um determinado ódio, um determinado rancor, um desafeto em suas vidas. Conheço pessoas que vivem uma vida inteira servindo a outros deuses, a um vício. Tudo que fazem é para esse vício, tudo que fazem é para suprir aquele rei. Quem é o seu rei? Abisai sabia quem era o seu rei. Ele disse, Davi, eu tive um plano. Olha essa situação. Veja se Deus não está nisso. Deixa eu ir, deixa eu arrebentar, deixa eu destruir e te falar, Davi, eu vou fazer você rei. Eu vou ali, finco na cabeça dele e acabou. Você é rei. Davi vira para ele e diz, não, olha o que Davi diz para ele. Não mate, não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul. Seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Olha que coisa linda. Ele diz, meu rei, olha que projeto maravilhoso. Ele pega a planta do novo business, ele pega a planta do projeto, ele pega o business plan e ele consulta ao Senhor. Ele não vai no seu próprio entendimento. Ele não vai na sua experiência de guerra. Ele não vai no know-how. Eu faço isso a minha vida inteira, eu sou formado, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho controle. Ele submete a sua vontade ao rei. Puxa, que conselho. Seja dedicado à vontade do seu rei. Não vá na sua cabeça, não vá no que você pense. Quantas vezes eu já quebrei a cara? Você que está me ouvindo aí já quebrou a cara alguma vez? Digita aí porque você foi na sua vontade. Fala com a gente aí. E sim, eu já. Dá uma risadinha, fala um amém nós todos aí. Interage aí para que eu depois veja. Mas quantas vezes nós quebramos a cara porque a gente viu, cara, não tem como isso não ser de Deus. Olha aqui, ó, tá tudo bonitinho. Tá tudo certo. Só faltou uma coisa. A gente apresentar isso à vontade do rei. Dedicar ao rei. E dizer, rei, posso fazer isso? Posso fazer isso? Qual é a última vez que você colocou isso diante de Deus? O Novo Testamento nos fala que muitos de nós temos o costume de dizer, amanhã eu faço, depois da manhã eu desfaço, amanhã eu pego, depois da manhã eu busco, e diz assim, não
fique falando isso, diga, se o Senhor nos permitir, se o Senhor nos permitir. O negócio aqui não é o que a gente fala, você não precisa de religiosamente colocar se o Senhor nos permitir, se Deus quiser na frente de tudo, porque às vezes tem gente que repete muito isso, mas se Deus quiser, mas ele vai na vontade dele. A questão é você ter esse entendimento. Fale isso, não tem problema, fale, mas não precisa de ficar religioso, fanático nisso. Tem que falar sempre, sair corrigindo os outros, mas entenda que todos os seus planos, todos os seus projetos têm que passar pelo crivo de Deus. Tem que passar pela aprovação de Deus. Só assim nós vamos avançar mais rápido. Só assim nós vamos errar menos. E só assim nós vamos ser impedidos de cometer as burrices que nós cometemos às vezes. Abisai aqui estava a ponto de cometer a maior burrice da sua vida. E ele escuta e ele aprende algo muito lindo, que é o seguinte. Ele aprende assim, não toque, porque é o Senhor que ungiu. Se o Senhor levantou, é o Senhor que vai tirar. Se Deus que colocou, é Deus que tira. Não entra no meio daquilo que Deus está fazendo, não. Deixa Deus cuidar, sabe? Muitas vezes a gente no zelo quer mexer no que Deus está fazendo. Esse versículo ele é usado de forma muito errada para dizer assim, não toques no ungido do Senhor, quando muitas vezes a gente vê que de ungido não tem nada, de homem de Deus não tem nada, de mulher de Deus não tem nada, né? Mas muitas vezes nós nos esquecemos que apesar de serem humanos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, ungidos de Deus, também erram, também cometem falhas, também tem o dia que eles precisam de repreensão, de ajuda, mas eles não deixam de ser ungidos do Senhor. E a gente tem que ter um equilíbrio nisso, tem que ter um equilíbrio muito sóbrio nisso, saber quem é de Deus, saber quem é ungido do Senhor e saber se portar de forma correta. E o ungido do Senhor não é somente meu pastor, meu líder, o homem que Deus colocou para cuidar da minha vida, sabe? Não, não. Ungido do Senhor, às vezes, é aquele ministro, é aquele pastor, ou, esquece o pastor, mas aquele ministro, esquece ministro também de louvor, mas estou dizendo, aquele irmão que tem uma unção de Deus na vida dele, mas está passando por um momento ruim. Então, não mate, deixe Deus trabalhar na vida das pessoas, deixe Deus dar o processo. Lá atrás, Deus removia. Hoje nós estamos num tempo de graça, Deus pode descer o cajado, a graça não anula o cajado. Eu vou repetir, a graça não anula correção, a graça não anula instrução, a graça não anula o cajado amoroso de Deus em nossas vidas. Eu, debaixo da graça de Deus, quantas vezes já o senti. E graças a Deus pelas admoestações, graças a Deus pelos momentos que Deus trabalhou na minha vida e na sua vida. E quão doce é a gente saber que tem um Pai amoroso que cuida de nós. Porém, hoje nós estamos na graça. Tudo que Deus faz não é para nos tirar do caminho, é para nos restaurar, é para nos trazer de volta, é para fazer algo novo. Porém, você precisa se submeter à vontade do seu rei. Primeiro, você precisa saber quem é o seu rei. Abisai estava a ponto de cometer o pior engano da sua vida. Ele ia matar o ungido do Senhor e ele ia trair sobre ele maldição. E ele aprendeu ali com Davi, ele nunca mais ousou fazer isso. Mais na frente, porque ele andou muito perto de Davi, mais na frente, em um determinado momento que Absalão tomou o trono de Davi temporariamente, Davi teve que fugir do palácio, Absalão pediu algo a Abisai, Davi pediu algo a Abisai e disse, faça um favor para mim, não toque no meu filho. Ele é meu filho, por amor a mim. E Abisai pôde aprender de Davi, não toque no ungido para cima, não toque no ungido para baixo, não toque no filho para baixo. Ele prometeu, jamais tocarei. Então, Abisai é um homem que vai caminhando perto de Davi, ele é devoto a Davi, porque ele conhece o coração de Davi, porque ele escuta Davi, ele vai recebendo de Davi. Quanto mais perto nós andamos da palavra, das escrituras, quanto mais nós buscamos Deus em oração, quanto mais nós amamos o evangelho e nos apaixonamos por ele e estudamos, sabe o que acontece? Nós vamos ouvindo o coração de Deus, nós vamos sabendo a vontade do nosso rei, e aí a gente começa a ficar dedicado à vontade de Deus, a vontade do rei. Não avance sem antes saber se essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aliás, nós não vamos ter tempo de entrar nisso, mas tem um versículo em Abisai que fala dele e do seu irmão e diz o seguinte, que eles batalhavam as batalhas que eram da vontade do Senhor, batalhavam as batalhas do Senhor.
É por isso eles tinham tanto êxito. Eles iam para a guerra, mas diziam assim, se o Senhor quiser, a gente vai ganhar. Se o Senhor não quiser, a gente não vai ganhar. Então eles iam naquilo que Deus estava no controle. Não é aquela coisa que será, será, não. Não. Se o Senhor está conosco, isso vai dar certo. Isso vai acontecer. Mas primeiro, vamos ouvir o coração do nosso rei. Vamos ouvir o coração do nosso Deus. Terceiro conselho de Abisai, seja agradecido pelas conexões, mas lute para alcançar os seus projetos. Olha só, graças a Deus, eu sou sobrinho de Davi. Puxa, você crescer sobrinho do rei, nada mal. Você é sobrinho do homem que está no controle. Você é alguém que tem privilégios. Seja agradecido por isso, mas não descanse nisso. As pessoas mais underachieved, ou seja, as pessoas que menos alcançaram êxito na vida comparado com o que eram esperados deles, que eu conheço, são pessoas de muitos privilégios. Porque eles trataram a vida de forma muito sem dar valor e sem lutar por nada, porque eles tinham muitos privilégios. Então eles diziam, eu não preciso me preocupar tanto, ou então não queriam trabalhar tanto, porque não há necessidade, não avançavam, não conquistaram e ficaram under aquilo que era esperado deles, ficaram muito aquém do que era esperado deles, das expectativas e do que todo mundo vê que podiam produzir. Olha, ele era sobrinho de Davi, mas ele lutou como se fosse um mero guerreiro, um mero valente, como se fosse um daqueles 400. Ele enfiou a cara, enfiou a mão na espada, colocou a mão na espada, foi para o campo e lutou por Davi como qualquer um lutaria. Seja agradecido pelas conexões, mas não confie nela. Deixa eu dizer algo para você. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore e peça a Deus conexões. Ore e peça a Deus que abra portas para você. Ore e peça a Deus que as coisas possam avançar de forma que você não sue tanto. Ore e faça tudo isso, mas acorde de manhã, esqueça que você tenha conexões, esqueça que tem portas abertas, esqueça que você não queria suar tanto. Vai suar, vai trabalhar, trabalhe como se não tivesse portas abertas, trabalhe como se não tivesse conexões. Quando Deus te encontra, você nessa dedicação, e aí vem o favor, a porta aberta de Deus, puxa vida, aí você prospera. Quando Davi encontra alguém trabalhando como trabalhava ali no meio do exército, sendo um grande valente e sendo sobrinho, o favor é amplificado. Quando você sai lá fora, enfia a cara e você de uma hora para outra, Deus abre uma porta para você, olha, a porta se abriu. O favor de Deus está ali. Porém, o que acontece? Encontra a sua dedicação. Quando o favor vem, encontra a sua dedicação, é onde os maiores milagres acontecem na sua vida, é onde Deus te eleva de forma tremenda. Seja dedicado, sabe? Não trate com desdém o que Deus te deu, corra atrás de verdade. Não confie assim, sabe? Não fique esperando, algo vai acontecer, Deus vai fazer. Claro que Deus vai fazer, confie nisso. Me entenda, confie, espere em Deus, no coração e aqui fora, trabalhe, vai atrás, lute por aquilo, seja agradecido pelas conexões, mas lute para alcançar os seus projetos. Eu creio que Deus está abrindo portas para você durante esse tempo. São tempos diferentes, mas serão tempos de oportunidades. São dias que Deus vai abrir portas que você nunca antes sonhou abertas. Você vai ter condições de fazer o que você nunca antes pensou em fazer. Ore, dobre os seus joelhos, peça a Deus para te dar ideias brilhantes, peça a Deus para te dar conexões maravilhosas, peça a Deus para te dar contatos espetaculares. Mas levante da cadeira de oração ou do joelho e vai atrás amanhã trabalhar como se você não tivesse nada disso. E você vai ver as portas se abrindo diante de você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Você foi abençoado hoje? Qual desses 3 conselhos se aplica mais a você? Eu queria terminar hoje te sugerindo que você entregasse sua vida ao Rei. Você tem um Rei na sua vida? Quem é o Rei da sua vida? Quem manda em você? O que decreta o que você vai fazer hoje? É uma garrafa? É uma moeda? Uma nota? Uma cédula? O que é? É um químico que você é dependente?
É uma situação que você não consegue viver sem? É um homem, uma mulher pelo qual você é apaixonado? O que dita o passo que você vai dar amanhã? Ou é o seu amor a Deus e o chamado dele na sua vida? Quem é o seu rei? Quem manda em você? Se o seu rei não é Jesus, posso te dizer uma coisa? Você está caminhando a passos largos para o fracasso. Só há êxito quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus. Só há salvação se nós estamos com o Senhor Jesus. Aqui nessa terra, há fracasso sem Jesus. E na vida eterna, após essa vida, após a morte, nós temos a vida eterna. E na vida eterna é a perdição eterna. Que tal você hoje mudar o seu êxito, tanto aqui na terra como na eternidade? Feche os seus olhos, ore comigo essa oração assim. Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Reconheço que sou pecador e aceito o seu sacrifício na cruz para me redimir. Vem hoje e me salva, transforma a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo à família de Deus. A Bíblia nos ensina que se com tua boca orares e com teu coração creres, você será salvo.